A guerra no Oriente Médio ganhou um novo protagonista e ele não disparou nenhum tiro. A China entrou no conflito de uma forma diferente, sem tropas, sem bombardeios, mas com influência crescente. Pequim se apresenta como mediador, defende o cessar-fogo e a negociação, mas ao mesmo tempo protege seus interesses. Entre outras coisas, porque a China depende do petróleo da região e não pode se dar o luxo de perder essa rota. Enquanto isso, observa cada movimento dos Estados Unidos. Testa limites, analisa estratégias e ganha espaço sem entrar diretamente no conflito. A China não está fora da guerra, ela está jogando, só que em outro nível. Sexta-feira, 10 de abril de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias e aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é o professor Diego Pautasso, que é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também diretor de pesquisas do Centro de Estudos Avançados Brasil-China. Professor, é um prazer te receber mais uma vez. Bem-vindo. Prazer é todo meu, Gabriela. É uma satisfação estar falando contigo e com os ouvintes e o público do ICL. Prazer é nosso, professor. E, bom, eu vou começar por uma pergunta que tem a ver com o cessar-fogo temporário entre Irã e Estados Unidos, que, pelo menos para mim, foi bastante surpreendente ter algum nível de reconhecimento do próprio Donald Trump sobre o papel crucial de Pequim nessa história, né? Então, eu queria que você explicasse para quem também não está tão ambientado sobre o papel da China e como que ela exerceu essa influência usando o Paquistão como um interlocutor nesse cessar-fogo. Excelente ponto, Gabriela. Na verdade, a China já havia proposto, e a China tem sido um defensor sistematicamente da estabilidade no sistema internacional, do direito internacional e das organizações internacionais. E havia proposto, logo no início do conflito, alguns pontos, né, de comum acordo que pudesse levar ao fim do conflito. E é claro, a China não poderia, na perspectiva americana, apresentar-se como um mediador, que seria uma segunda derrota do Donald Trump, se considerarmos que o conflito já foi uma derrota, né? E para isso ela encaminhou através do Paquistão, que é um aliado histórico da China, mais de meio século, e que, portanto, poderia, através de outros caminhos, né, levar a essa proposta e, portanto, exercer esse papel de uma liderança indireta, mas, sobretudo, que conseguisse o êxito em estabelecer o fim do conflito. E quando se fala do Trump, isso é mais gritante, né? Mas tem um contraste entre projeção de força militar ocidental, tem um histórico de invasão, enfim, a gente poderia aqui, acho que o senhor pode fazer muito melhor do que eu, mas falar de projeção de força, e do outro lado tem a diplomacia chinesa, que é bastante pragmática, que busca estabilidade. Então, a China quer garantir o seu desenvolvimento econômico e esse equilíbrio global também. Eu queria que você explicasse isso. Aliás, puxando aqui um curso que vocês vão dar no projeto Fios de China, você e a professora Isis Maia também, que já veio aqui no Em Detalhes anteriormente, eu recomendo que as pessoas escutem, tem essa construção da China como essa ameaça global. Então, é quase um contrassenso, né, professor? Porque tem uma origem histórica nessa construção. Exato. Se nós olharmos, tem que fazer em termos comparativos, a história dos Estados Unidos desde a sua independência, ele esteve envolvido em guerra praticamente todos os anos desde então, né? É um texto da Rand Corporation, uma instituição think tank americano publicado recentemente, apontou mais de 150 envolvimentos diretos em conflito, incluindo guerra, incluindo intervenção, golpes de Estado e tudo aquilo que a gente sabe, né? Do outro lado, a China é um país cujo seu último conflito foi em 1979, um conflito que eu acho que, inclusive, eles têm uma visão de que erraram contra o Vietnã, né? E desde então, a China não tem nenhum tipo de envolvimento militar
embora o seu crescimento econômico, político, né, e essa projeção pudesse, né, lhe dar meios para uma maior presença e, eventualmente, uma maior ingerência no assunto de outros países. Mesmo questões territoriais, como Macau, Hong Kong, foram resolvidas de maneira diplomática, né, e mesmo a questão de Taiwan, sempre instigada de fora por parte dos Estados Unidos para que se converta no movimento separatista, tem sido conduzida de forma diplomática, de todas as formas, para evitar um conflito, embora essa seja, de fato, uma linha vermelha para Beijing. E a China vem se colocando cada vez mais justamente como uma alternativa sistêmica ao comportamento dos Estados Unidos, que combina, né, um caráter completamente errático, sobretudo a partir do Donald Trump, um comportamento totalmente oscilatório, que produz insegurança e desconfiança dos interlocutores. Afinal, num dia ele vai destruir a civilização persa, no outro ele se coloca como principal agente da promoção da paz no mundo, né? E que está envolvido em conflitos diretos e indiretos em praticamente todos os quadrantes. Ora é uma intervenção na Venezuela, ora uma ameaça à Colômbia, ameaça ao Panamá, ameaça à Groenlândia, à Dinamarca, né, cerco ao Irã, estrangulamento de Cuba, tentativa de imposição de mais sanções contra a Rússia, Coreia do Norte e assim por diante. Então, esse é um quadro, sem falar nos tarifaços, que acabou abarcando praticamente todos os países do mundo, com taxas variadas. Então, a China, nitidamente, busca ser essa alternativa sistêmica, busca ser um estabilizador, busca ser um país que ajuda a construir soluções diante de crises, como o caso da própria pandemia, né, em que os Estados Unidos se retira da Organização Mundial da Saúde, enquanto a China se coloca como um defensor da diplomacia da vacina e como um país que auxilia, sobretudo os países periféricos, ao enfrentamento da pandemia. Então, acho que essa é a linha de força que coloca em contraste, em divergência, as duas superpotências da atualidade. Totalmente. A gente dando um exemplo concreto aqui, até sobre o papel do Paquistão, né, como esse canal diplomático que eu chamaria de um canal discreto. E a gente não vê a China, como se diz no popular, né, professor, caindo na pilha do Donald Trump. Mesmo durante o tarifaço que você citou agora, alguns momentos bem específicos, a diplomacia da China se pronunciou de forma firme, mas nunca traz isso para o público, né? Essas negociações, essas respostas públicas aparecem poucas vezes. Então, como é que quem está de fora vê isso, né? Os atores regionais enxergam isso? Porque acho que você explicou muito bem, é um parceiro mais estável, né, diante dessa postura errática, eu gosto muito dessa palavra, de oscilação do Donald Trump, de caos, nunca dá para saber o que vem, não dá para confiar na palavra dele, tanto que diz que vai dizimar uma população inteira e a sua história, e no outro dia diz que está em negociação. Então, existe um crescimento de uma percepção, vamos dizer assim, no sul global, que é mais vantajoso negociar e confiar em Pequim? Eu acho que não há dúvida com relação a isso, Gabriel. Vamos pegar o caso do próprio Oriente Médio. Né? No caso da Arábia Saudita e do Irã, inclusive foi pouquíssimo noticiado na grande mídia ocidental, a China exerceu um papel determinante na aproximação do Irã e da Arábia Saudita num grande acordo em 2021. Ou seja, a China estava ali para aproximar dois países rivais que tem sido, enfim, essas contradições e essas divisões no Oriente Médio vêm sendo exploradas pelos Estados Unidos, pela Europa Ocidental, pela Grã-Bretanha e pela França desde o fim do Império Otomano, né? Ora com processos de descolonização e colonização, ora com processo de intervenção aberta. A gente sabe o que aconteceu recentemente com a Síria, com a Líbia, com o Iraque, com o Afeganistão, se pegarmos um Oriente Médio expandido, um grande Oriente Médio. Então, essa é a perspectiva dos Estados Unidos, a guerra global ao terror, a islamofobia, né, a caça ao Bin Laden e a tudo mais que pudesse estar vinculado ao islamismo, com ou sem vínculo com qualquer tipo de organização, e de outro lado a China buscando se estabelecer como um parceiro comercial, já é o maior parceiro comercial de quase todos os países do Oriente Médio, incluiu boa parte dos países no BRICS expandido, no BRICS+, boa parte dos países da região já fazem parte da Belt and Road, ou da nova Rota da Seda, né? E, portanto, já são
um eixo dos investimentos de Pequim, e agora ela se coloca como um mediador fundamental na resolução desse conflito. Eu quero trazer, inclusive, um aspecto que eu acho que é ilustrativo também disso. Logo no início do conflito, em março, surgiu uma resolução na ONU, proposta pelo Bahrein, de número 2817, que indicava a interrupção, que condenava as agressões do Irã aos países do Golfo. A China e a Rússia se abstiveram dessa votação, os outros 13 países votaram a favor e muitos ficaram perplexos, porque afinal de contas a China não estaria completamente abraçada ou alinhada com o Irã. Isso é típico da projeção de Pequim, ou seja, a China não poderia, apesar de saber que o Irã é uma vítima da agressão de Israel e dos Estados Unidos, estabelecer uma relação unilateral, né, com o Irã e abrir mão de ser um mediador de toda uma região que tem povos árabes, que tem povos turcos e que tem uma complexidade política, ideológica, religiosa muito grande. Então, nesse caso, ela se absteve para manter interlocução com os países árabes, mas, ao mesmo tempo, ela foi muito clara de que achava justa e correta toda e qualquer resistência do Irã. E não só isso, ela deu o suporte militar ao Irã, sobretudo no campo informacional, fornecendo satélites Beidou e também suporte de inteligência, o que explica, em grande medida, a melhora de eficácia das respostas do Irã nesse conflito em relação àquele do final do ano passado. Ou seja, várias aeronaves, helicópteros, aviões de inteligência, radares, sistemas sofisticados e bases americanas foram alcançadas nos países, inclusive, do Golfo Pérsico. Ou seja, é preciso entender a diplomacia de Pequim com esses diversos signos, com a diferença entre retórica e também com relação à prática. Isso não significava uma neutralidade, não significava ser isentão, significava dizer que condenava qualquer tipo de agressão aos países do Golfo, o que não quer dizer uma condenação às bases americanas que estavam no Golfo, né? E, ao mesmo tempo, se colocar como um país que apoiou firmemente a resistência do Irã, porque não existe falsa simetria, era a guerra de duas potências imperialistas contra um país, né? Aliás, um cerco sistemático que se coadunou em duas grandes agressões no final do ano passado e agora. Sem dúvida. E você cita um ponto, professor, que eu queria muito te perguntar e te pedir para explicar um pouco melhor, que é esse ponto que é bem interessante sobre como o Irã, que antes utilizava GPS estadunidense, agora adota o uso de um sistema de satélites, né, de navegação por satélite chinês, que é o Beidou, que você citou. Isso protegeu, de alguma maneira, a soberania iraniana nesse processo e nesses ataques. Como é que foi isso? Como é que foi a mobilização também das pessoas nesse sentido? E o que isso nos diz sobre soberania digital? Acho que é quase uma aula nesse sentido. Esse ponto, Gabriela, é o ponto-chave, né? Quando as Big Techs começaram a crescer nos anos 90, anos 2000, domínio de Amazon, Meta, Facebook, Microsoft, assim por diante, né? Os Estados Unidos venderam um pouco a ideia de que estávamos diante de uma internet aberta, livre, um campo de todos, assim, para interação dos dados, da informação, etc, etc. Ao longo do século XXI, foi ficando claro que essa internet ela tinha uma governança, ela tinha um interesse, ela tinha empresas que capturavam dados, que usavam isso comercialmente, mas que também passaram a usar isso para influenciar o jogo político em vários países e depois para influenciar em termos militares, né? E aqui, mais uma vez, a trajetória da China merece ser olhada com certo cuidado, porque ela nos ensinou alguma coisa. Lá nos anos 90, paralelamente, a China criou o que no Ocidente se convencionou chamar de Great Firewall, ou seja, uma espécie de muro que, segundo o Ocidente, não era nada mais do que uma censura para evitar que Facebook, essas empresas entrassem lá e levasse a liberdade para a China, levasse a informação, a verdade, diante de um país, de um partido que oprime. O que se viu ao longo dessas últimas 2, 3 décadas é que o que a China estava fazendo era construindo um ecossistema digital. A China estava construindo toda uma infraestrutura digital, 5G, banda larga, satélites, nuvem, etc, etc, etc. Estava construindo suas próprias plataformas
plataforma de e-commerce, plataforma de bancos, plataforma de Ubers, né, aplicativos de automóvel e assim por diante. Né? E, ao mesmo tempo, construindo indústrias de equipamentos e de insumos no setor das tecnologias digitais. O que aconteceu é que a China conseguiu construir a soberania digital. Então, enquanto hoje o mundo, digamos assim, se degradeia diante da falta de soberania digital e das implicações que isso tem tido nas mais diversas arenas da vida socioeconômica, a China constituiu esses pilares. E mais do que isso, agora ela se coloca como um provedor de uma alternativa digital aos Estados Unidos. Ela colocou essa dimensão na tal da nova Rota da Seda, da Belt and Road, tem chamado de Rota da Seda Digital, e no caso do Irã, em específico, forneceu a alternativa satelital, né? Ofereceu alternativas de inteligência, de comunicação e também de filtragem da internet, o que permitiu estabelecer uma maior cibersegurança sobre a internet iraniana, que vinha sendo objeto de ingerência de processos de desestabilização sistemática por parte do Mossad de Israel e dos serviços de inteligência e de uso da força dos Estados Unidos. Muito boa essa explicação, porque tem esse acordo, né, desde 2021, se eu não me engano, dessas décadas, 25 anos de cooperação que envolve bilhões de dólares, e dentre essas cooperações está essa cooperação tecnológica que foi muito desenvolvida pela China, principalmente nos anos 90. Tem um livro, professor, muito bom do Sérgio Amadeu, que, aliás, já veio aqui no Em Detalhes também falar sobre as Big Techs e a guerra total. E acho que é muito importante para as pessoas fazerem essa conexão, né? Porque esses ataques, né, envolvendo a tecnologia é mais uma dimensão da guerra militar. O que a gente está assistindo vai um pouco nessa linha. Então, esses controles que antes estavam exclusivamente nas mãos dos Estados Unidos, agora dá uma alternativa para o Irã. Estou um pouco também aqui reforçando o que você já diz, né, para entender, assim, para ver se eu entendi, se eu compreendi o que você disse, mas é mais uma maneira que o Irã tem hoje de resistir a uma superpotência que age com seu poderio militar e com base na ameaça que é o do governo Donald Trump. Exatamente. Se os Estados Unidos, com as capacidades convencionais, analógicas, militares, ao longo do século XX, conseguiu ingerir em praticamente todos os países do mundo, essa nova capacidade digital, essa nova camada colocada sob as convencionais, no caso Big Data, inteligência artificial, novos satélites e assim por diante, multiplicou em muito a capacidade da superpotência intervir. No caso da Venezuela, né, um grande apagão, combinado com uma cyberguerra que levou a uma intervenção cirúrgica e relativamente eficaz no sequestro do Maduro, que é uma coisa inacreditável. No caso, e claro, com isso eles tiveram que apagar todos os sistemas de comunicação, fazer um grande cyberataque que precedeu o ataque militar. No caso mesmo do Irã, o próprio assassinato das lideranças é em função de uma enorme capacidade de cruzar dados, de produzir informação e de gerar uma grande precisão dos ataques. Ou seja, não fosse o suporte informacional da China, a capacidade de resistência do Irã, a capacidade de resposta, né, dado que os mísseis são teleguiados, eles não iriam ser teleguiados com eficiência pelo GPS americano, que é a primeira coisa que eles costumam fazer, desligar o GPS, desligar o Starlink e deixar o país cego, né, diante da sua capacidade de resposta, né? Então, o papel da China no suporte ao Irã, embora indireto, embora não declarado, embora sem o estardalhaço, foi absolutamente determinante para que o Irã, que obviamente também construiu capacidades missilísticas, que é um país que aprendeu muito com o último conflito, que tem excelentes engenheiros, que construiu uma indústria militar própria, né, mas que, claro, com suporte chinês, teve uma camada adicional que explica, em boa medida, parte desse êxito. E eu acho que essa explicação nos ajuda a entender também essa dimensão. Acho que você pode
ajudar a entender, professor? Porque muitas vezes aqui no Ocidente, na grande imprensa, a gente vê um rótulo contra a China, principalmente nesse âmbito tecnológico, de censura. Então eu te pergunto até que ponto parcerias tecnológicas, a gente viu nesse caso, estamos falando do Irã, mas com a China pode ser uma alternativa, um diferencial dos países que buscam autonomia, que buscam soberania frente às big techs. A gente tem visto diversos processos e movimentos importantes ao longo do mundo, até agora nos Estados Unidos, o primeiro processo, né, que cidadãos ganharam diante da saúde mental de crianças e adolescentes contra grandes, gigantes empresas. Esse eu acho que é um ponto determinante. Por vezes, Gabriela, se criam falsas simetrias, ou seja, que nós estaremos trocando os Estados Unidos por outra potência, a China, e que adotaria práticas similares. Primeiro, em relação ao que a gente já destacou aqui, o histórico de intervencionismo da China, ou as bases militares da China, ou a imposição de políticas econômicas neoliberais, ou inúmeras outras questões que vêm baseando ou pautando o intervencionismo e o imperialismo americano, não corresponde à prática chinesa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que me parece muito importante, é que a China tem uma disponibilidade de cooperação tecnológica, de transferência e de construção de arranjos comuns em várias situações, que também é completamente diferente da postura das grandes big techs americanas em relação ao resto do mundo, em relação ao sul global. Mas mais importante que isso, a China tem um entendimento que a regulação dos algoritmos, que a regulação da atuação das plataformas, inclusive das plataformas deles, é absolutamente fundamental, que é o Estado que deve guiar a atuação das plataformas, não apenas das americanas, das próprias plataformas chinesas. E se nós analisarmos a experiência da China, eles estabelecem um marco regulatório absolutamente rígido em relação às suas próprias plataformas para que elas não produzam as disfunções que as big techs vêm produzindo aqui no Ocidente, seja sobre a saúde mental, né, seja sobre a superexploração mercadológica dos dados, né, seja em relação a uma série de crimes que encontram na internet um campo livre de atuação, desde da pedofilia, passando pelo negacionismo, entre outras tantas coisas. Portanto, a China me parece um parceiro mais adequado para discutir e para implementar marcos regulatórios naquilo que eles consideram também basilares para uma relação entre Estado e plataformas que priorize o bem comum, que priorize determinado ordenamento, né, para o desenvolvimento nacional. E aí, professor, eu queria aqui mudar um pouco a discussão, mas também voltada para essa questão do Irã, dessas relações com a China, que agora está passando a exigir pagamentos em yuan pelo petróleo no Estreito de Hormuz, né? Então, eu quero te perguntar se a gente está presenciando um processo de colapso do petrodólar, porque de que forma o petro-yuan, agora a gente está alterando a correlação das forças geopolíticas e está atingindo o coração da hegemonia financeira dos Estados Unidos, no fim das contas, né? E acho que esse é um ponto-chave para entender também essa revolta do Trump, né? Nas redes sociais, enfim, e atacando tão diretamente também essa questão do Estreito de Hormuz. Excelente, Gabriela, porque, de fato, né, pode-se dizer que o dólar, combinado ao poder militar dos Estados Unidos, são dois dos principais pilares que pavimentaram a hegemonia americana desde o final da Segunda Guerra Mundial, e a partir daí todo o resto, né? Só que no caso do dólar, né, e no caso da hegemonia como um todo, ela se baseia em parte na força, mas em parte no oferecimento de algum grau de estabilidade, de algum grau de confiança em um bem público que sirva para ordenar aquele setor. No caso da moeda, uma moeda segura, uma moeda de ancoragem, de reserva de valor. Só que o que os Estados Unidos vêm fazendo, sobretudo a partir do Trump, é produzir desestabilização, produzir insegurança, produzir incerteza, e isso, obviamente, vai fazendo, e crises, né? Isso vai fazendo com que se busque soluções ou alternativas a essas disfunções que o dólar vem representando. E aqui cabe recapitular uma questão importante, né?
Em 2008, logo após a crise de 2007-2008, que estoura nos Estados Unidos, a famosa crise do subprime, o presidente do Banco Central da China disse: nós precisamos criar uma alternativa do dólar. O mundo não pode ficar refém a uma única moeda. Não apenas a uma única moeda, mas a uma moeda que vem sendo objeto de instabilidades e de crises financeiras, né? E de lá para cá, os Estados Unidos vêm utilizando cada vez mais o dólar como uma arma de coerção contra os países do mundo. Então, aquilo que era um fator de segurança virou um fator de ameaça. E, obviamente, essa política estadunidense com relação ao dólar, ao invés de fortalecer, vai provocando fissuras que fomentam alternativas. E é por isso que BRICS, né, mas sobretudo China, Rússia e outros países, vêm discutindo alternativas financeiras, não apenas ao dólar, mas a todo o arranjo financeiro que os Estados Unidos acabavam por dominar. FMI, Banco Mundial, sistema SWIFT, que é o sistema digamos, de pagamento. Quer dizer, quanto mais os Estados Unidos vêm utilizando isso para impor políticas, para impor coerção, para impor sanções, mais o mundo vê a necessidade de criar alternativas a esses gargalos que estão sob domínio de Washington. E dessa vez, de novo, né, quer dizer, ao tentar impor pela via da força a sua política no Oriente Médio, né, e o país que já era objeto de sanção há muito tempo, que é o Irã, ele vem buscando alternativas. E aí utilizou o yuan como uma forma de pagamento do petróleo e, nesse sentido, precipita a construção de alternativa e o enfraquecimento também do petrodólar como um dos seus elementos basilares, né? Porque, veja, o petrodólar foi estabelecido a partir da década de 70, com o fim do Bretton Woods, também baseado não só na força militar dos Estados Unidos, mas no fato de que os Estados Unidos eram o principal comprador de petróleo. Quem compra o petróleo estabelece o lastro, e esse lastro era um pilar que criava todo um arranjo financeiro. Só que agora o maior comprador de petróleo é a China. Então, se a China é o maior comprador de petróleo, se a China é o país que mais investe nos países do Golfo, inclusive, né, ela tem condição também de rediscutir ou redefinir as formas de pagamento. E se isso, de fato, acontecer, um dos pilares da hegemonia americana, como a gente falou, que é aquele que permite pagar os déficits fiscais e os déficits comerciais dos Estados Unidos, vai para o buraco. Excelente, professor. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Sempre aprendo quando você vem no Em Detalhes. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço muito a conversa, Gabriela, a ti e a todo o público do ICL. Obrigada e um grande abraço. Até mais. A gente continua aqui no Em Detalhes porque eu ainda quero te convidar, acho que momento propício para isso, te convidar para assistir o documentário do ICL, que é o Vai para a China, Eduardo, depois do Vai para a Argentina e também do Vai para Cuba. Agora a gente chega com o Vai para a China, que está totalmente conectado com esse movimento geopolítico que tem uma série de falsas narrativas, uma avalanche de desinformação nessa disputa. Então, vamos trabalhar com o que o Eduardo viu lá na China e vai poder explicar para a gente. Vai ter um debate, uma análise a partir da exibição do documentário, que é domingo agora. Então, se você ainda não se inscreveu, vai em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail, 8 horas da noite começa a exibição do documentário e também o nosso debate. Vale muito a pena acompanhar, como você está vendo, não dá para ficar de fora de como as coisas estão se dando, né? Todos os tabuleiros estão se mexendo nesse cenário global e como a China é uma peça-chave disso. Você acompanha junto com a gente. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL, você pode ouvir Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até a próxima. Esse documentário encerra uma trilogia que começou com uma pergunta simples. Será que a gente está vendo o mundo como ele realmente é? Eu sou Juliana Baroni, diretora dos documentários Vai para Cuba, Eduardo e Vai para Argentina, Carajo. E depois desses dois filmes ficou claro que ainda tinha uma peça fundamental faltando nessa história.
Por isso, a gente decidiu ir até a China, mas não para repetir o que já está sendo dito, e sim para ver de perto, entender na prática e registrar o que realmente está acontecendo na maior potência tecnológica do mundo. A gente visitou cidades, conheceu estruturas, viu um nível de desenvolvimento que não costuma aparecer no noticiário. E esse documentário vai encerrar com chave de ouro essa grande jornada, mostrando mais uma vez aquilo que quase ninguém te mostra. Se você quer assistir esse último capítulo com a gente, que vai ao ar no dia 12 de abril, domingo, às 20 horas, garanta sua vaga no lançamento de Vai Pra China, Eduardo! Vai ser ao vivo, gratuito e sem replay.